E aí, povo de Deus, família de Jesus. Gente, Paulo diz que todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Todos os que piamente, os que de verdade querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Satanás e os seus demônios, e também um mundo que expurga Cristo e seus discípulos, eles conhecem quem é de Deus e quem não são. Jesus ele disse assim: não vos maravilhes ou não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque antes de odiar vocês, eles odiaram primeiro a mim. Gente, não tem como. Toda pessoa, todo cristão que realmente está vivendo em Cristo e não apenas uma vida de fachada, essa pessoa vai ser perseguida, caluniada, difamada, porque Satanás, o sistema, os demônios e o mundo conhece os que são de Cristo, conhece os que estão em Cristo. Por isso Paulo fala, e aqui eu repito, todos os que de verdade, os que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Por quê? Porque tem os que vivem de verdade em Cristo e tem aqueles que vivem apenas uma camuflagem. De verdade elas não são de Cristo. Entende? Então, grava isso no teu coração. Grava isso na sua mente. Se você quer viver de verdade o caminho de Jesus, a verdade de Jesus, você vai ser perseguido. E as perseguições, as maiores perseguições, elas não vêm das pessoas de fora, ela vem das pessoas de dentro. Jesus disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, os da sua própria família. Irmão, isso é um paradoxo, isso é um contraponto. Como que os inimigos do homem vão ser os da sua própria casa e os da sua própria família? Porque a perseguição, a traição, a calúnia e a difamação, quando vem de alguém de fora, ela não nos machuca, mas quando ela vem de pessoas de dentro, elas acabam nos machucando e nos ferindo. Então grava isso, irmão. Ok? Enquanto a gente estiver nesse mundo, enquanto a gente estiver nessa caminhada, servindo a Jesus de verdade, e não apenas camuflado como cristão, como cristãos, a gente vai ser perseguido de todos os lados, de todas as formas. Tá bom? Eu termino esse vídeo para não ficar longo dizendo: Jesus chega para os discípulos e diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem contra vós, mentindo, isso fala de calúnia, disserem todo o mal. E aí Jesus ele continua dizendo: alegrai-vos e exultai-vos. Jesus ele manda a gente se alegrar e ser feliz quando a gente for perseguido, quando a gente for caluniado por amor dele. Olha o paradoxo. Aí ele continua dizendo: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, isso não é novo. Desde os primórdios, desde os tempos antigos, os servos de Deus, os discípulos de Jesus, eles sempre foram perseguidos. Tá bom? Que o Senhor te dê graça para suportar toda e qualquer perseguição. E quanto mais sofrimento você for submetido, mais vida de Deus e mais a vida de Cristo, ela vai fluir de você. Que Deus te abençoe.